Oi pessoal, aqui é o Lucas da Tradução LB e ontem eu fiz um vídeo mostrando um pouco, falando um pouco do meu trabalho, que eu faço tradução de texto também, porque recentemente eu tenho postado muito vídeo dos lugares que eu vou no escritório de aposentadoria, hospital, tribunal e etc. Então eu mostrei. Daí, como eu falei pela primeira vez que eu faço tradução de texto, daí eu acho que é uma oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. Então, desde a sexta-feira passada, eu estou trabalhando na tradução de um decreto jurídico e é um trabalho assim bem difícil mesmo, por causa que tem muitos termos técnicos, é bem complicado mesmo. Mas nada que seja impossível. Então a gente faz ali um estudo, traduz direitinho, né? E outros serviços que a gente faz também, que eu vou mostrar para vocês agora, olha só. E o nosso trabalho sobre tradução de texto é bem amplo também. Então, isso aqui teve uma vez um cliente pediu a tradução de um Zario Card, daí a gente fez a tradução aqui. E esse aqui é a tradução de um exame que um cliente pediu. Ele fez um exame aqui no Japão e ele tinha que apresentar lá no hospital do Brasil. Então, ele pediu algumas traduções sobre o exame. Isso aqui também é a tradução de uma conta de gás. Isso aqui é a tradução de uma carteira de motorista. Então, muitas vezes o cliente ele precisa de apresentar algum documento lá no Brasil e pedem para a gente estar traduzindo. Só que tem um detalhe muito importante, e a maioria das nossas traduções são traduções de português para o japonês, para as pessoas que precisam de usar algum documento, precisa de provar alguma coisa lá do Brasil aqui no Japão. E é bem pouco o serviço que as pessoas pedem quando para traduzir alguma coisa do japonês para o português. A gente faz sim esse trabalho, só que lá no Brasil existe um sistema de tradução juramentada. Só que a gente que é tradutor aqui no Japão não tem como ser tradutor juramentado. Às vezes as pessoas confundem que quem tem o teste de proficiência nível 1 é tradutor juramentado, mas quem mora aqui no Japão não tem como ser tradutor juramentado lá do Brasil. É somente as pessoas lá do Brasil que conseguem ser tradutores juramentados. Aqui no Japão eu tenho qualificação para ser tradutor. Então, as minhas traduções elas são aceitas em qualquer órgão público, em hospital, em escolas. Então, nós da Tradução LB temos qualificação para ser tradutor aqui no Japão. Mas lá no Brasil não tem como nós ser tradutor juramentado, porque a gente mora no Japão. Então, dependendo do lugar que você for apresentar as nossas traduções lá no Brasil, a gente sempre pede para confirmar com o órgão se pode ser utilizadas as nossas traduções, que são legalizadas aqui no Japão. E alguns órgãos eles falam que dá jogo, que não tem nenhum problema, pode ser a nossa tradução, mas tem órgãos também que ele fala que só aceitam se for tradução juramentada. Então, nesse caso, a gente pede para o cliente procurar algum tradutor juramentado que a gente não pode mais ajudar. Mas quando o cliente entra em contato e fala que a nossa tradução não tem problema, então a gente faz com todo prazer. A diferença da nossa tradução com a tradução juramentada é apenas o selo que eles colocam na tradução ali no Brasil do certificado de juramentação ali do tradutor que mora lá no Brasil, porque a qualidade é a mesma. Da mesma forma que o tradutor lá do Brasil juramentado é um tradutor profissional que faz um excelente trabalho, nós aqui no Japão somos qualificados da mesma forma, porém são sistemas diferentes. Então por isso que a nossa tradução não pode ser juramentada. Mas aqui no Japão, como não tem esse sistema de juramentado, a nossa tradução é aceita em qualquer lugar. Então, hoje eu queria mostrar um pouco do nosso trabalho, né, o que a gente faz. Então, se você precisar de tradução de documentos, a gente está aqui. E se você assistiu esse vídeo até aqui, não deixa de curtir, comentar e compartilha também. Muito obrigado e tchau!